Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo a gente aí. Professor Flávio, vamos continuar a nossa aula de História de Israel, ok? Nós paramos lá no período interbíblico. Nós paramos naquela parte onde os judeus voltaram de Babilônia para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo e tal. A primeira turma que voltou foi com Zorobabel, depois a segunda turma foi com Esdras e a terceira com Neemias. Nós tratamos disso na aula anterior. Falamos como as dificuldades de Zorobabel, depois de Esdras, depois de Neemias, dificuldades terríveis que eles tiveram de trabalhar em Jerusalém novamente, tentar restaurar o templo, o culto e reconstruir a cidade. E ali debaixo das profecias, né, Esdras, no caso Zorobabel, ajudado por Ageu e Zacarias, depois Esdras, Neemias, ajudado pelo profeta Malaquias. Encerramos o Antigo Testamento, então, o último livro histórico do Antigo Testamento, Neemias, o último livro profético, Malaquias. Vamos entrar agora no período interbíblico, que é aquele tempo de 400, 450 anos, desde Malaquias até a vinda de João Batista, até o livro de Mateus, no Novo Testamento. Vamos ver o que aconteceu nesses 400 anos, 450 anos mais ou menos, de período interbíblico. Nós, no tempo de Neemias, último livro histórico do Antigo Testamento, e Malaquias, último livro profético, eles estão ali, né? Neemias retornou para Jerusalém no ano 445 a.C. e o profeta Malaquias esteve por ali também. O que acontece é que eles estavam ainda debaixo do domínio, todos eles, debaixo do domínio medo-persa. Os persas, medo-persa, haviam conquistado Babilônia. Então, estavam a terra de Israel, né, os judeus estavam, a terra judaica estava ainda sob o domínio dos medos e persas. Mas com o passar dos anos, entrando já no período interbíblico, os medos e persas vão perder o domínio para o Império Grego. Vamos dar uma olhadinha nessa questão agora, ok? Então nós vamos ter aí ó, esse período interbíblico. É um período de cerca de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, abrangendo desde Malaquias até o surgimento de Cristo. Então nós temos aí esse mapinha aí, né? Essa visualização para você ver o que é. Temos Malaquias à esquerda, aí dentro do colchetes aí 400 anos e Jesus. Então esse período de 400 anos aproximadamente é chamado período interbíblico. Dentro desse período interbíblico, o que aconteceu? Olha aí, ó. O que nós podemos dizer que aconteceu? Nós podemos dizer que... Deixa eu acertar aqui. Tá, olha aí. Nós podemos dizer o seguinte, ó, a história de Israel nesse momento se divide em 6 períodos. O Império Medo-Persa, se vocês olharem, número 1, Império Medo-Persa, os persas conquistaram Babilônia em torno do ano 536 a.C. e foram dominando o mundo daquela região e daquela época até o ano 333 a.C. Então, se nós falamos que Malaquias está no ano 400, então você vê que do ano 400, olha aqui onde está a setinha, o ano 400 está entre o período ainda do domínio persa. Então, do ano 400 até o ano 333 ainda é o domínio persa. Então, esse é um período de 67 anos, mais ou menos, do período interbíblico, em que o domínio da região ainda é dos persas. Mas no ano 333, né, ano 331, 333 que é o correto, nós vamos ter o domínio do Império Grego. Os gregos vencem o Império Medo-Persa. Então nós vamos ter o domínio agora do Império Grego. Então, dentro do período interbíblico, do ano 333, né, 331 até 323, nós temos aqui a história de Alexandre o Grande, que conquistou o mundo em 12 anos, mas Alexandre morreu muito novo. E o império dele foi dividido para os seus, principalmente para 4 generais. Por isso que nós temos aqui no item 3 e item 4, ó, período grego-egípcio e período grego-sírio. O que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Na verdade,
Os gregos, eles dominaram, os 4 generais, vamos dizer assim, os gregos dominaram do ano 323 até o ano 165. Porém, quando eu digo período grego-egípcio, eu estou me referindo à terra de Israel, porque os 2 generais, né, dos 4 generais que dominaram a região, que dominaram, que o Alexandre Grande, depois de morto, dividiu o império para os 4 generais principais. O que nos interessa é falar de 2 generais, que é o general Ptolomeu e o general, né, e o Seleuco. Então, o Ptolomeu foi rei, né, vamos dizer assim, governou a partir do Egito. O general grego Ptolomeu governou a partir do Egito. E as terras de Israel ficaram sob o domínio de Ptolomeu, que teve a sua sede no Egito. Por isso que está grego-egípcio. Grego-egípcio. Aqui é o domínio desse general Ptolomeu, que foi muito favorável, muito benéfico ao povo de Israel, às terras de Israel. Depois, então, o Seleuco, que era um general que dominava a Síria e outras regiões, ele guerreou contra o Ptolomeu, né, os descendentes do Ptolomeu, e venceu. E esse Seleuco, a descendência dos Seleucos, é que dominaram a região de Israel no ano 204 a 165. É aqui que, né, no começo foi um bom governo dos Seleucos, mas depois foi terrível, aí que ocasionou então a revolta dos Macabeus aqui nesse número 5, que é o período dos Macabeus, do ano 165 a 63. A terra de Israel ficou em liberdade, porque os Macabeus, né, de uma família lá, trouxeram libertação para o povo de Israel. Mas aqui então, durante o domínio, voltando aqui no ponto 3, durante o domínio grego-egípcio de Ptolomeu, as terras de Israel, o povo de Israel vivia tranquilo, podia cultuar a Deus tranquilamente no templo, sem problema nenhum. Mas quando o Seleuco da Síria, general grego, dominou as terras de Israel, aí teve muitas revoltas, muitas brigas desde o ano de 204 a 165, os judeus se revoltaram, teve muitas guerras ali internas, até que o sacerdote Macabeu, né, judeu Macabeu ali, os sacerdotes Macabeu, da família dos Macabeus, venceram os gregos ali e deixaram em liberdade as terras de Israel do ano 165 a 63. Aí eles puderam cultuar a Deus normalmente. Porque aqui esse período grego-sírio foi terrível para o povo judeu. Eles não puderam cultuar a Deus, tiveram as leis mudadas, os gregos tentaram impor o politeísmo dentro da cultura judaica. Foi terrível esse momento aqui no período interbíblico. Agora, depois teve a revolta dos Macabeus. Os Macabeus libertaram o povo judeu desde o ano 65 até 63. Aí no ano 63, então, os romanos vêm e tomam conta daquela região. Então nós temos aqui, essa é uma história resumida do período interbíblico. Tá? Na verdade, eu vou até ler aqui agora para vocês, porque nós temos na apostila a história também do período interbíblico. Mas, de forma resumida, é isso que eu falei. Eu vou dar uma lida aqui também agora na apostila, para você ficar mais inteirado ainda. Depois também vamos mostrar o surgimento dos fariseus, como que surgiram os fariseus. Eles também surgiram ali no período interbíblico. Os saduceus, quem eram os saduceus? Quem eram os essênios? O que significa templo, sinagoga? Alguns nomes, nomenclaturas que nós vamos ver no Novo Testamento, mas que tiveram o seu surgimento, o seu nascimento também dentro do período interbíblico. Quando a gente diz assim que Alexandre o Grande dominou o mundo, né, desde o ano 333, 331 até 323, tudo dentro do período interbíblico, ok? Ele dominou por 12 anos. Depois ele morreu, as terras dominadas pelos gregos foram divididas pelos seus principais generais, Cassandro, Lisímaco, né, Ptolomeu e Seleuco. E o que nos interessa é falar sobre as terras de Israel. E a princípio, o Ptolomeu, que foi um general
grego que governou a partir do Egito, ele dominou aquela terra da Israel e ele foi um general brando, tranquilo, pacífico. E o povo de Israel, nas suas terras, mesmo debaixo do domínio grego desse Ptolomeu, eles tiveram liberdade de culto, liberdade de expressão, tranquilamente. Mas, com o passar dos tempos, o Seleuco, que era um general que tinha o seu domínio na região da Síria e outras áreas ali, ele guerreou contra o Ptolomeu, né? Eles tinham brigas entre eles, e esse Seleuco conquistou as terras ali de Israel. Aí foi difícil para os judeus poderem viver tranquilamente. Eles não puderam mais cultuar, não puderam mais ter liberdade de culto, de expressão, etc. Aí o Seleuco, o Antíoco, Epifânio depois lá, né, descendentes dos Seleucos lá, eles quiseram impor o politeísmo grego dentro da cultura judaica. Até mataram um porco lá no templo, foi terrível. Foi momentos terríveis. Por isso é que vai surgir a revolta dos sacerdotes a partir da família de Judas, de Matatias, família dos Macabeus. E eles vão guerrear muitos anos contra os gregos ali, até que eles vencem no ano 165 e vão impor uma liberdade ali nas terras de Israel até o ano 63. Então eles vão poder cultuar, vão dedicar, vão fazer, desculpa, a festa da dedicação, né? Essa festa da dedicação chamada Hanukkah, ou também chamada de Chanukah, né? Aquela festa onde ali surgiu o castiçal de 9 pontas, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar do castiçal de 9 pontas. A gente ouve sempre falar do castiçal de 7 pontas, que é comum, né? Que é lá, o castiçal é o candelabro, aquele utensílio que tinha, né, dentro do tabernáculo. Então é comum a gente ouvir falar do candelabro, também chamado de menorá, tá? Ela é também chamada de menorá, de 7 pontas. Mas ali durante a festa, na festa da dedicação, surgiu então o castiçal de 9 pontas, por causa de um milagre que teve ali. Porque eles tinham que reconsagrar o templo, por causa da sujeira, do politeísmo grego que foi imposto a eles. E do que eles foram reconsagrar, né, fazer a festa da dedicação do templo, eles tinham que acender as lâmpadas do castiçal de 7 pontas, normal. Só que o azeite, que era um azeite especial, né, um azeite que era feito de forma criteriosa, minuciosa, com elementos exclusivos para o templo, não era qualquer azeite, não era qualquer incenso que era queimado ali no castiçal. Mas quando foram procurar, ela tinha um mínimo desse incenso, dessa mistura, tinha muito pouquinho mesmo lá, e dava para acender, ficar aceso o castiçal durante um dia só. E os sacerdotes iam levar em torno de 8 dias, para poder preparar o incenso, de acordo com as normas estabelecidas por Deus a Moisés, de acordo com as normas estabelecidas na lei de Moisés, para se fazer aquele incenso que Deus havia ordenado. Então eles iam levar uns 8 dias ainda para fazer. E o incenso que tinha dava para um dia só. O que aconteceu foi que o castiçal ficou aceso durante 9 dias, foi um milagre. Era para ficar aceso durante um dia, porque só dava para um dia, mas por milagre ficou aceso 9 dias. E deu tempo dos sacerdotes fazerem o incenso lá em abastança, em abundância. Então por isso que eles, em homenagem a esse milagre que eles dizem que aconteceu, eles fizeram depois o castiçal de 9 pontas, né? Em homenagem aos 9 dias que ficou aceso aquela luz lá, aquele castiçal. Que ficou aceso o castiçal de 7 pontas, mas ficou aceso durante 9 dias. Ele estava preparado para um dia, ficou mais 8 dias. Então, em homenagem a isso, né, em comemoração a esse milagre, eles fizeram um castiçal de 9 pontas para comemorar esse milagre. Então, essa festa é chamada festa do Hanukkah, ou festa do Chanukah. Até no livro do Evangelho de João, né, Jesus participa da festa da dedicação. Quando Jesus participa da festa da dedicação, deixa eu abrir aqui a Bíblia aqui só para confirmar para você aqui, quando é que Jesus participa
da festa da dedicação. Estou abrindo a Bíblia minha aqui, no capítulo, deixa eu só confirmar aqui para vocês, no Evangelho de João, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, só um minutinho, vamos ver aqui onde que está, se tem. Jesus, ele vai participar da festa. Deixa eu olhar aqui só um minutinho, gente. Só um minutinho. Só um minutinho aqui pra gente poder entender essa questão. Aí deu uma travada ali, mas deixa eu olhar aqui. Ver se eu acho aqui a festa da dedicação que Jesus participou. AB. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Demora um pouquinho, porque às vezes nós estamos Evangelho de João, capítulo 10, verso 19. Deixa eu ver aqui, Evangelho de João 10, 19 não, deixa eu ver aqui. Dedicação. Desculpa, João 10, 22. João 10, 22. Olha bem, João 10, 22, está escrito assim, ó. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Tá vendo? Quando Jesus participa dessa festa da dedicação, essa festa da dedicação é a festa que que tem sua origem no período interbíblico com os macabeus, ao rededicarem o templo, né? Que foi profanado por Antíoco Epifânio. Então os macabeus, sacerdotes ali, fazem uma festa para rededicar o templo. Esta é a festa que Jesus participa aqui no Evangelho de João. Antes do período interbíblico, né, antes do ano 165 a.C., não existia a festa da dedicação. Ela começou a partir ali, né, dos macabeus, quando eles vão então fazer a dedicação do templo, ok? Desculpa aí demorar um pouquinho, mas a coisa aqui é assim que funciona. Nós estamos aqui ao vivo, fazendo da melhor maneira possível, com a maior transparência, para que possamos entender melhor a palavra. Vamos lá então voltar, continuar, né? Continuando aqui. Quando então, vamos aqui, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. Vamos ver. Olha aqui, ó. O período interbíblico é esses 400 anos. Dentro desses 400 anos, então, é que vai acontecer a história dos macabeus, né? Vou pegar aqui a outra imagem que mostra, né? Olha aí, ó. O período persa, o período dos persas, período persa, do ano 536 a 333, período grego, 331 a 323, grego egípcio, 323 a 204, grego sírio, 204 a 165. Então, o período macabeu aqui, ó, do ano 165 a 63, porque no ano 63 vai ter o domínio romano. Então, aí o domínio romano vai até o ano 400. O Império Romano, o Império Romano, depois ele se divide, né, em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, lá na frente. Mas o Império Romano do Ocidente, ele termina no ano 476 depois de Cristo. Mas voltando lá na nossa história. Terminou o período interbíblico, então aí vai ter o nascimento de Jesus. O nascimento de João Batista, depois o nascimento de Jesus. E depois, no ano 70, a destruição do templo. Mas vamos voltar um pouquinho na história. Eu vou ler então na apostila para a gente poder entender melhor, né, de uma forma assim agora escrita, tá? Mas eu já dei uma resumida para vocês aqui, tá? Já dei uma forma resumida do período interbíblico. Mas vamos olhar na apostila. Olha aí, na apostila, página... Vamos ver aqui a apostila, qual página que está? Página
6 da apostila, página 6, período interbíblico. Vamos lá. O período grego. Um novo império começa a surgir e crescer em poder com Filipe da Macedônia. Isto ocorreu por volta do ano 400 a.C. Os persas vão saindo de cenário, dando lugar aos gregos. Deixa eu pegar um pincel aqui para você poder entender melhor. Dando origem aos gregos. Felipe da Macedônia ia cada vez mais consolidando seu poder, até que em 336 a.C. foi assassinado e deixou o cargo para seu filho Alexandre. Este rapidamente foi conquistando territórios e passando para ele o domínio de todo o antigo Oriente Médio. Alexandre, conforme conquistava os territórios, propagava a cultura grega aos povos, conhecida como helenismo. No caso do povo judeu, passou a ser leal aos gregos, né? Os gregos dominaram toda aquela terra e o povo judeu passou então a ser leal aos gregos. Não houve grandes alterações com a mudança de domínio. Judá, que era a província da Pérsia, agora era da Grécia. Porque, conforme eu falei para vocês, os gregos no início, debaixo do governo de Ptolomeu, primeiro debaixo do governo de Alexandre, não teve problema nenhum. E depois que Alexandre morreu, também no início não teve problema nenhum. Vamos ver aqui, ó. Com a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego começa a enfraquecer e os seus generais acabam disputando o poder. 4 generais herdam parte dos impérios, sendo eles Ptolomeu, que é o Ptolomeu que governou a partir do Egito, Seleuco, que governou a partir da Síria. Depois temos Lisímaco e Cassandro. Nesse estudo, apenas abordaremos os que tiveram influência sobre Judá. 2 generais lutaram pela posse de Judá, Ptolomeu do Egito e Seleuco da Síria. Por isso que aquela hora, naquela figura que eu coloquei aqui, está lá domínio grego-egípcio, por causa do domínio aqui de Ptolomeu do Egito. E domínio grego da Síria, por causa do Seleuco aqui da Síria. Tá? O Império de Ptolomeu no Egito tinha como capital a cidade de Alexandria. Muitos judeus tinham sido deportados para o Egito, formando assim uma grande colônia. Na Judéia, o sumo sacerdote, era o sumo sacerdote, era o governador, e os judeus podiam celebrar as suas festas sagradas livremente. Tá? Olha bem que detalhe interessante, foi nesse período que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. A primeira tradução, então, do hebraico para o grego, chamada Septuaginta. Olha que coisa linda. Por quê? Porque esse Ptolomeu, né, general grego, permitiu que os judeus ficassem tranquilos, pudessem cultuar a Deus sem problema nenhum. Por que foi traduzido do hebraico para o grego? Por causa da importância da influência da língua grega. Ó. Isto se deu pela importância da língua grega, que passou a ser a principal do mundo. Agora, olha bem aqui a dificuldade agora. Em 198 a.C., os Ptolomeus são derrotados, né, pelos Seleucidas. Quer dizer, o general Ptolomeu, seus descendentes, que governavam Israel ali, né, e deixavam Israel tranquilos, foram derrotados pelo general que dominava a Síria, o Seleucida lá, o Seleuco. E também eles conquistaram a Judéia, né, onde o povo de Deus estava. Então o Império dos Ptolomeus terminaria em 30 a.C., com a conhecida rainha Cleópatra, o último membro da dinastia. Bom, tudo bem. É aqui que interessa para nós. Ó. Inicialmente, Antíoco III, quer dizer, aqui está falando do Seleucida, tratou muito bem os judeus, mas em 187 a.C. foi morto ao saquear um templo em Elão. Em seu lugar, ficou seu filho Seleuco IV, que em 175 a.C. foi assassinado em uma tentativa de tomada de poder. Seu irmão Antíoco IV assume o poder e inicia-se o fim do Império Seleucida. Esse cara aqui, ó, esse Antíoco IV, que assumiu o poder e iniciou o fim do Império Seleucida, ele impôs o politeísmo grego como religião do Estado. É esse aqui, então, ó, esse Antíoco IV, descendente dos Seleucidas, é que vai criar confusão no meio do povo de Israel, não vai permitir os cultos, vai profanar o templo, etc, etc. Olha bem, ó. Os costumes gregos começaram a ser introduzidos em larga escala em Jerusalém. Um ginásio foi construído na cidade e antes das competições, verdadeiros cultos pagãos eram realizados. Né? Aqui tem 2 vezes a palavra antes. Os hebreus chegaram a ponto, vou continuar aqui, os hebreus chegaram a ponto de
fazer cirurgia para esconder a marca da circuncisão, uma vez que nas competições os homens ficavam nus. Olha que coisa terrível, como que eles tinham dificuldades em demonstrar a sua fé. Até os judeus que tinham a marca da circuncisão tinham medo de morrer e desfaziam a circuncisão feita no órgão genital do homem. Porque o grego lá não aceitava. Ele queria que adorasse os deuses dele, os deuses da Grécia. Em um momento específico, onde se vislumbrou um possível início de rebelião, Antíoco IV enviou seu exército para Jerusalém, saqueou a cidade e matou muitos judeus. A religião judaica foi declarada ilegal. Um altar a Zeus foi colocado no templo. Olha a profanação. E animais impuros foram sacrificados a este Deus no altar. Tributos eram cobrados, manuscritos foram queimados. Os que não se curvavam à nova política eram escravizados ou mortos. O que aconteceu aqui agora? Uma revolta estava prestes a estourar. E isso aconteceu através de um sacerdote chamado Matatias, descendente de Arão, irmão de Moisés. Matatias tinha 5 filhos: João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Ele tinha ensinado aos seus filhos o dever de permanecer fiel a Yahvé, quer dizer, a Jeová, né? Ao nosso Deus, mesmo diante das adversidades. Ele é procurado por um emissário do rei Seleucida. Esse emissário do rei Seleucida queria que impunha a vila onde o sacerdote morava. Ele queria que eles adorassem aos deuses gregos e oferecessem sacrifícios a eles. O que aconteceu? Matatias se negou a cumprir tal ordem e o clima ficou tenso. Mas olha aí, até que o outro judeu, temendo as circunstâncias, foi e ofereceu o sacrifício. O que aconteceu? Matatias, juntamente com seus filhos, matou o judeu, bem como o emissário do rei e seus soldados. Começava então a revolta dos macabeus. Junto a Matatias e seus filhos se uniram outros que estavam sofrendo perseguições, como os essênios e os hasidins. Já que nós vamos falar quem são os essênios e quem são os hasidins. Esses últimos deram origem aos conhecidos fariseus. Com a morte de Matatias, seu filho Judas Macabeu assumiu o comando do grupo e deu início a uma sequência de vitórias contra os Seleucidas, contra o Império Grego ali, né, contra o domínio grego. Em 165 a.C., Judas e seus soldados dominaram Jerusalém. Quer dizer, eles eram judeus, tá? Eram ali israelitas, tá? Eles libertaram Jerusalém, retomaram o templo, tiraram todos os deuses gregos, retornaram os sacerdotes fiéis aos seus cargos, o que seria lembrado através de uma festa judaica chamada Hanukkah, dedicação. Lembra que eu falei da festa da dedicação? Que lembra a consagração do templo por Judas Macabeu. Judas Macabeu morreu em combate em 160 a.C. e foi sucedido por seu irmão Jonatas. As batalhas continuaram até 143 a.C., quando Simão, outro irmão de Judas, é reconhecido por Demétrio e consegue a liberdade política e posteriormente a independência duraria até o ano 63 a.C. Com a morte de Simão começou um período de disputas internas pelo poder em Jerusalém, deflagrando mais tarde uma verdadeira guerra civil. Quer dizer, depois da morte de Simão, Macabeu, aí começou as guerras internas, né? Aí o romano vai tomar conta, aproveitar das guerras internas e vai tomar conta. Era o momento ideal para outro império, o Império Romano, que crescia em poder. Com o apoio de Roma, Hircano, né, e Antípater, que estavam, né, com problemas internos ali, aliados dos fariseus, assumiram o poder e a partir desse momento a Judéia passa a pagar tributos a Roma. Aí vem o domínio romano agora, o Império Romano. Após dominar toda a Península Itálica, os romanos partiram para a conquista de outros territórios. Com um exército bem preparado e muitos recursos, venceram os cartagineses nas guerras púnicas, no século III a.C. Então o Império Romano, paralelamente aos acontecimentos da Palestina, a Guerra dos Macabeus, eles estavam dominando o mundo ao redor. E depois ali eles vieram também para a Palestina. Olha aí, ó. Eu estou usando o termo Palestina, mas depois você vai ver que o termo Palestina não era ainda usado nessa época. Mas depois a gente vai explicar o que é esse termo, tá? O que significa essa palavra Palestina. A partir de 63, a Palestina nada mais é do que uma província romana. Todas as decisões agora partiam de Roma. Em 37 a.C., os romanos colocaram Herodes, um edumeu, do país da Idumeia, sul da Palestina, que
fora conquistado pelos macabeus. Logo um estrangeiro para reinar sobre os judeus. Herodes reinou sobre a Palestina desde a Judéia até a Galiléia, vindo a morrer em 4 a.C. Com sua morte, a Palestina foi dividida entre seus filhos, Arquelau, Antipas e Filipe. Arquelau ficou com a Idumeia, Judéia e Samaria, vindo a ser deposto posteriormente, e ficando em seu lugar procuradores romanos, dentre eles o quinto, Pôncio Pilatos. Já Antipas, o outro filho de Herodes, ficou com a Galiléia e a Pérea. E o terceiro filho, de nome Filipe, ficou com a Traconitide, território ao nordeste do mar, na Galiléia. Com relação a Decápolis e a Sírio-Fenícia, eram territórios considerados pagãos. É em meio a esse cenário que nasceu Jesus de Nazaré. Nesse período do Império Romano e da vida de Jesus, é importante conhecermos algumas nomenclaturas que constantemente estão presentes, né? Então aqui você vê que o Império Romano passa a dominar a partir do ano 63 a região ali de Israel, e que é hoje também, né, conhecida como Palestina, tal. Vamos ver agora alguns nomes de algumas nomenclaturas que constantemente estão presentes nos nossos estudos no Novo Testamento, porque nós já estamos começando a entrar na história de Israel para o Novo Testamento, mas vamos ver algumas nomenclaturas. Por exemplo, zelotes. Quem eram os zelotes? Zelotes era o grupo que surgiu dentro do partido dos fariseus e que não se conformava com a passividade diante do domínio de Roma. Por isso eles se organizaram e partiram para o enfrentamento contra o Império Romano, passando com isso a serem vistos como verdadeiros criminosos. Acreditam os historiadores que pelo menos 2 discípulos pertenciam a esse grupo, Simão Pedro e Judas Iscariotes. Então os zelotes eram um grupo já que surgiu dentro do partido dos fariseus, mas eram muito violentos, muito mais assim, queria mais resolver a coisa no braço, na força do braço. Os samaritanos constituem um grupo que vivia na região de Samaria e que era desprezado pelos judeus. Lembra dessa história aqui, ó? Sua origem é da época em que o reino de Israel do norte foi conquistado pelos assírios, que, como já vimos, instalaram estrangeiros de muitas regiões naquele local. Com o passar do tempo, esses estrangeiros foram se misturando com os israelitas que lá permaneceram, formando uma raça heterogênea com a introdução de outras culturas e religiões. Eles não frequentavam o templo de Jerusalém. Para eles, o único lugar de culto era o monte Gerizim. Então, vamos aqui dar uma explicaçãozinha aqui. Então, nós temos aqui 2 grupos. O grupo dos zelotes, que surgiram também no período interbíblico. O grupo dos zelotes, eles vieram do grupo dos fariseus. Nós vamos ver daqui a pouco quem eram os fariseus e quem eram os saduceus. De uma forma geral, os fariseus era aquele grupo de sacerdotes que andava na lei de Moisés, queria que as coisas andassem certo, queria obedecer a palavra e tal. Eram radicais. No tempo de Cristo, os fariseus já começaram a ser hipócritas, já deu uma caída na veracidade dos primeiros objetivos deles. Então os fariseus, quando eles surgiram no período interbíblico, eles não queriam se misturar com os gregos. Eles queriam mesmo resolver as coisas, andar de acordo com a vontade de Deus. Agora, os zelotes que surgiram a partir dos fariseus, eles já eram mais assim, sacerdotes que brigavam mesmo, que queriam resolver as coisas na espada. Né? Provavelmente Matatias, a família dos macabeus eram zelotes. Provavelmente tinha aquele espírito, né, de guerrear, porque eles brigaram, guerrearam, então dali surgiu o grupo dos zelotes, a partir dos fariseus. Tudo bem. Agora, os saduceus também guardavam a lei, mas porém os saduceus já eram mais, vamos dizer assim, mais light. Eles eram mornos, eles não queriam briga com os gregos. Então eles eram aquele crente que um pouco no mundo, um pouco na igreja. Então os saduceus não forçavam muita barra para poder obedecer à lei de Moisés, não. Eles não queriam briga com os gregos e nem queriam briga com os sacerdotes. Era aquele judeu assim, morno, sabe? Meio lá, meio cá, aquele crente meio lá, meio cá. Os saduceus eram mais fraquinhos nesse sentido. Os essênios, eles já não queriam nem conviver em sociedade. Eles eram sacerdotes, descendentes de sacerdotes, e eles saíam do meio do povo e foram viver no deserto. Dali que vai surgir aquela história, aqueles princípios de vida monástica, de monge, essas coisas,
provavelmente surgiu a partir dos essênios, provavelmente, né? Dentro da cultura judaica. Porque os essênios não queriam estar misturados com as pessoas, eles queriam ficar isolados, buscar a Deus, consagração, jejum, essas coisas todas. Então nós temos aí, depois vamos também falar o que são as sinagogas. As sinagogas, elas eram pequenas igrejas, pequenos templos em que os judeus congregavam. E provavelmente também as sinagogas surgiram a partir do exílio da Babilônia, porque quando eles foram para a Babilônia, o templo havia sido destruído em Jerusalém. Então como é que eles iam reunir e congregar? Então eles congregavam em lugares menores. Foi dali que provavelmente surgiu as sinagogas. Então no tempo de Jesus tinha sinagoga também. Entendeu? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Temos. Vamos lá para a gente continuar na apostila, que a gente fica mais fácil de acompanhar. Então olha bem agora aqui, ó. Os samaritanos, né? Eu acabei não falando dos samaritanos. Os samaritanos, você lembra da mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4? Que Jesus foi pegar água, Jesus estava no poço e a mulher samaritana estava tirando água e Jesus pediu água para ela. Mulher, dá-me de beber, João 4, Evangelho de João, capítulo 4. E a mulher disse assim: como pode tu, sendo judeu, pedir a mim água, eu que sou mulher samaritana? E lá está escrito: os samaritanos não se dão com os judeus e vice-versa. Aí tem toda uma conversa entre Jesus e a mulher. Mas o que eu quero falar para você aqui, por que os samaritanos não se davam com os judeus e vice-versa? Porque depois de Salomão, quando o império foi dividido, lembra que o império foi dividido com Roboão, filho de Salomão? Está lembrado dessa história? Então o império foi dividido, o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte foi reinado por Jeroboão, lembra disso? E o reino do sul por Roboão. E depois de Roboão, outro reinou, depois do outro reinou, e no reino do norte assim também, sucessivamente. Está lembrado disso? Então, só que em cima, no reino do norte, as 10 tribos, elas começaram se misturaram com outros povos também, com outros, começaram a adorar outros deuses, e eles não iam para Jerusalém adorar a Deus. Jerusalém ficava no sul. Lembra que Salomão tinha construído o templo tinha sido consagrado. Então, em Jerusalém, no templo, é que eles adoravam a Deus. Mas quando houve a divisão do reino, Jeroboão procurou consagrar sacerdotes no reino do norte, nas 10 tribos, em Samaria, naqueles pedaços lá naquela região, e sacerdotes de acordo com a vontade dele, bezerros de ouro e outros deuses, para que os que morassem, que fizessem parte das 10 tribos, não fossem a Jerusalém, não se misturassem com os judeus na parte de baixo. Então o que aconteceu? Houve uma divisão política, geográfica e religiosa entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, a capital era Samaria, então os samaritanos não se davam com os judeus. E depois, então, o reino do norte ainda foi levado para a Síria, né? Houve ali a invasão dos assírios no reino do norte, no ano 721, 722 a.C., aí que ficou mesmo uma mistura de povos lá em cima, porque os assírios trouxeram povos diferentes para morar nas terras de Israel. Aí que realmente os samaritanos tiveram dificuldade de compromisso com os judeus e vice-versa. Por isso que nós estamos estudando aqui esse termo, samaritanos. De onde surgiu os samaritanos? Ok? Deu para você entender de onde veio os samaritanos? Da divisão das terras do reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, a capital era Samaria, o reino do sul, Jerusalém. Por isso que a mulher samaritana falou para Jesus: como pode o Senhor, sendo judeu, e eu, mulher samaritana, o Senhor vir pedir para mim água? Aí Jesus falou para ela: mulher, se tu soubesses quem é o que te pede água, você que pediria e ele te daria água viva. Aí a mulher fala: mas o Senhor não tem com que tirar, o poço é fundo, o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que veio aqui, que tomou conta disso, daquilo. Aí Jesus falou para ela assim: olha, mulher, quem beber dessa água aí vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Aí a mulher falou assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais volte aqui. Aí Jesus falou assim: vai lá, chama o seu marido. E a mulher falou assim: não tenho marido.
Jesus falou assim, realmente não tem marido, você disse bem, porque você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido. Aí a mulher falou assim, nossa, o senhor parece que é profeta? Nossos pais, olha o que a mulher falou para Jesus, nossos pais adoraram nesse monte, que no Monte Gerizim, lá em Samaria. Olha o que a mulher falou para Jesus, nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus falou assim, mulher, vem a hora, e já chegou, que, olha, não é nem aqui e nem em Jerusalém que se deve adorar, mas deve-se adorar o Pai em espírito e em verdade. Aí Jesus falou assim, ó, Deus é espírito, e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Jesus falou, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher ficou toda encantada, e nisso os discípulos que foram comprar comida chegaram, ficaram admirados de ver Jesus conversando com a mulher. E aí a mulher também saiu, largou até o cântaro dela de água e foi anunciar o evangelho para todo mundo, né? Mas também Jesus se revelou para ela, né? Voltando um pouquinho, né? Ela falou para Jesus assim, Senhor, mas quando vier o Cristo, ele vai explicar todas essas coisas que o Senhor está falando para nós. Jesus falou para a mulher, eu o sou, eu que falo contigo. E a partir dali, então, a mulher ficou encantada e foi pregar o evangelho, e muitos samaritanos seguraram Jesus. Jesus ficou aproximadamente em torno de 2 dias em Samaria e ganhou muita gente para o reino de Deus. Muitos creram em Jesus. Jesus não perdia a oportunidade. Mas o que eu quero mostrar para você? Que hoje a gente adora ao Senhor em espírito e em verdade. Não é, eu vou num lugar adorar a Deus. Pode ir no templo, pode ir na igreja, não tem problema nenhum. Mas nós devemos adorar a Deus em qualquer lugar, de verdade, aqui dentro, ó, em espírito e em verdade. Então, pode ser dentro do carro, no banheiro, na rua, andando de bicicleta, trabalhando, dormindo, deitado, acordado. Em espírito, é uma coisa interna, particular, de verdade, você deve adorar a Deus. Mas voltando ao nosso estudo, então, os samaritanos, né? Os samaritanos, esse grupo, então, que eu acabei de explicar para vocês. Aí temos aqui quem eram os saduceus. É um partido composto pela elite sacerdotal, administrava o templo e era responsável pelo culto, pelos grandes proprietários de terra e pela elite dos comerciantes. O chefe do partido era o sumo sacerdote. Se submetiam ao dominador. Olha aqui, ó. O chefe do partido era o sumo sacerdote. Se submetiam ao dominador, quer dizer, os saduceus se submetiam aos gregos, no caso lá, ao dominador, para manter sua posição. Eles não queriam briga, entendeu? Agora, os zelotes e os fariseus já eram mais firmes. E eles também perseguiram Jesus, os saduceus. Os fariseus, vamos ver os fariseus, o grupo dos fariseus. Os fariseus, sucessores dos Hassidins do século II a.C., que formavam um partido religioso, nacionalistas e contrários à dominação romana, exerciam uma resistência passiva. Eram formados por leigos de várias camadas da sociedade e baseavam a salvação no cumprimento da lei. Eles também perseguiram Jesus. Então os fariseus, eles baseavam a salvação no cumprimento da lei, tinha que ter obras, né? Eles também surgiram no século II a.C., no período interbíblico. Formavam um partido religioso, nacionalista, contrário à dominação romana, exerciam a resistência passiva. Agora, os zelotes que surgiram deles já eram mais violentos, vamos dizer assim. Eram formados por leigos de várias camadas da sociedade, os fariseus, no caso, e baseavam a salvação no cumprimento da lei. Eles também perseguiram Jesus. Os escribas eram intérpretes abalizados das Escrituras, eram especialistas em direito, administração e educação. Exerciam suas funções de intelectuais no centro de decisões jurídicas, no sinédrio e nos centros de educação. Apostila, página 9 da apostila, e nas sinagogas também. Os escribas eram os grandes intérpretes das Escrituras e se tornaram guias espirituais do povo. Os essênios, o grupo foi resultado da fusão entre sacerdotes contestadores do clero de Jerusalém e de leigos exilados. Formaram uma seita que vivia no deserto da Judéia, às margens do Mar Morto, onde viveram o ideal de monges. Tá? A sinagoga era o local onde o povo judeu se reunia para a oração, para ouvir a palavra de Deus e para a pregação. Eram centros religiosos e educacionais espalhados por todo o país, presentes até mesmo nos menores povoados. Até hoje, os judeus do mundo inteiro têm suas sinagogas. O templo era o lugar de culto e sacrifício, frequentado pelo povo por ocasião das grandes festas sagradas. Agora aqui está.
Tá? Vamos ver aqui agora. O estabelecimento da nação de Israel. O povo de Israel viveu nos territórios de Judá e Israel períodos alternados de independência e julgo. Então, olha aqui, ó, tiveram o domínio assírio, né, bem antes de Cristo, né, antes da Babilônia. O território de Judá, de Israel, teve o domínio assírio, depois o domínio babilônico. Lembra da estátua de Nabucodonosor? O domínio persa, o domínio grego e o domínio romano. Até a definitiva expulsão pelos romanos e a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Quer dizer, o povo de Israel viveu nos territórios de Judá e Israel períodos alternados de independência e julgo. Viveram períodos durante o período da Síria, período da Babilônia, período dos persas, dos gregos e dos romanos. Então viveram também até a definitiva expulsão pelos romanos e a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Os romanos infligiram aos judeus uma derrota devastadora, tomaram Jerusalém e queimaram o templo. Aqui eu já estou falando do ano 70 depois de Cristo, tá? Aqui nós estamos falando aqui. Então nós vamos ter aqui, né, o nascimento de Cristo durante o período romano, né, a morte e a ressurreição de Cristo. Então nós vamos ter esse período aqui. Durante o período romano, o domínio romano na região ali de Israel, nós vamos ter o nascimento de Cristo, sua vida. Jesus veio para nos salvar, nos libertar. Jesus é descendente dos judeus. Ele é judeu, aliás, descendente de israelitas. Sua ascendência vai até Davi, Abraão, Noé, Sete. Então Jesus veio, é o prometido de Deus para salvar a humanidade. É a semente da mulher que veio esmagar a cabeça do diabo. É o prometido, é o desejado das nações. Morreu e ressuscitou para nos dar a salvação. Nós temos aqui Jesus, a história de Jesus. Depois, então, no ano 70 depois de Cristo, nós vamos ter a destruição, no ano 70 depois de Cristo, a destruição do templo. Mas você vê, o templo, né, aqui está uma parte do templo sendo queimada no ano 70 depois de Cristo e destruída pelos romanos. Muita gente morreu, foi terrível esse momento aqui no ano 70 depois de Cristo. Tá? Várias décadas depois, os remanescentes finais da população judaica foram subjugados e expulsos da Palestina. Então, eu quero falar para você agora sobre esse termo, Palestina. Você vê que eu estou usando bem a palavra Palestina, mas na verdade, vamos ver quando surgiu esse termo Palestina. Olha bem, olha aí para você ver. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que significa Palestina? O que significa Palestina? O que significa esse termo Palestina? Palestina nunca foi o nome de uma nação ou estado. É, na verdade, um termo geográfico utilizado para designar uma região abandonada ao descaso, olha bem, desde o século II depois de Cristo. Século II depois de Cristo. Eu estou usando esse nome Palestina antes de Cristo, mas antes de Cristo as terras não eram chamadas de Palestina. O nome veio no século II, deixar bem claro, depois de Cristo. O nome em si deriva do termo Peleste, que aparece constantemente na Bíblia hebraica e foi traduzido como Filístia ou Palestina. Os filisteus eram um povo mediterrâneo com origem na Ásia Menor e na Grécia. Eles chegaram às costas israelenses em várias caravanas. Um grupo chegou no período pré-patriarcal, estabelecendo-se em Beer-Sheva, entrando em conflito com Abraão, Isaac e Ismael. Um outro grupo, vindo da ilha de Creta, após uma frustrada tentativa de invasão do Egito, se estabeleceu na área costeira de Israel. Lá eles fundaram 5 assentamentos: Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate. Posteriormente, durante o domínio dos persas e gregos, povos de outras ilhas do Mediterrâneo invadiram e destruíram os assentamentos filisteus. Desde os dias de Heródoto, os gregos chamaram a costa leste do Mediterrâneo de Síria-Palestina. Os filisteus não eram árabes, nem ao menos semitas. Sua origem era grega. Eles não falavam árabe, nem nunca tiveram qualquer conexão étnica, linguística
linguística com a Arábia ou com os árabes. O nome Falastim, que os árabes usam atualmente para a Palestina, nem sequer é uma palavra árabe, mas sim hebraica, Pelest, raiz Pelesh, que significa divisor, invasor. O uso do termo palestino para se referir a um grupo étnico árabe é uma criação política moderna, sem qualquer credibilidade acadêmica histórica. Mas o que interessa mesmo para nós é isso aqui agora, ó. O que interessa para nós? Como a terra de Israel veio a se tornar Palestina, veio a se chamar Palestina no primeiro século depois de Cristo. Os romanos destruíram o reino independente da Judéia. Após a revolta frustrada de Bar Kokhba, no segundo século, depois do ano 100, o imperador romano Adriano determinou a eliminação da identidade de Israel, também conhecido como Judá ou Judéia, visando destruir o vínculo milenar do povo judeu com a região. Assim ele escolheu o nome Palestina, impondo-o em toda a terra de Israel. Ao mesmo tempo, ele mudou o nome de Jerusalém para Aelia Capitolia. Então você vê que esse nome Palestina, nós estamos vendo aqui, esse nome. Então a gente, apesar de eu estar usando o nome Palestina antes do tempo de Cristo para as terras de Israel, na minha apostila, na nossa apostila, o nome Palestina, de acordo com os estudos aqui para a terra de Israel, foi dada só no segundo século depois de Cristo, com o imperador Adriano, visando tirar a identidade do povo de Israel daquelas terras. O nome Palestina tem um nome assim de terra abandonada, é um nome assim muito feio, vamos dizer assim, as origens do nome. Tem a ver com os filisteus e tem a ver também com o nome com o sentido assim de lugar abandonado. Então esse nome Palestina só veio dado para aquelas terras de Israel a partir do século II. Ok? Maravilha? Vamos continuar na nossa apostila, no nosso estudo. No ano 395 d.C., o imperador Teodósio resolveu dividir o império em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Em 476 chega ao fim o Império Romano do Ocidente. Está vendo? O Império Romano do Ocidente chegou ao fim no ano 476, após a invasão de diversos povos bárbaros, entre eles visigodos, vândalos, burgúndios, suevos, saxões, ostrogodos, hunos, etc. O Império Oriental continuou a existir por quase 1000 anos, até 1453, como veremos. Jerusalém, bem como outras cidades, faziam parte do lado oriental, e é a região que vamos estudar na sequência. Após a conversão do imperador Constantino, no ano 300 e pouco depois de Cristo, ao cristianismo e a fundação do Império Bizantino, em torno do ano 300, depois do ano 300, depois de Cristo, a terra de Israel se tornara um país predominantemente cristão. Os judeus estavam privados de sua relativa autonomia anterior, assim como do direito de ocupar cargos públicos. Também lhes era proibida a entrada em Jerusalém, com exceção de um dia por ano, quando podiam plantear a destruição do templo. Página 10 da apostila. Durante a Idade Média, o Império Bizantino reivindicava, o Império Bizantino é o romano do Oriente, reivindicava áreas do antigo Império Romano que haviam sido ocupadas por vários povos. Quer dizer, o Império Romano do Oriente reivindicava áreas do Império do Ocidente que havia perdido as terras no ano 476 para outros povos. Então havia uma disputa aqui entre o Império Bizantino e o Império do Oriente com o antigo dominadores do Império Romano do Ocidente. No século VI, o Império Bizantino conseguiu reconquistar várias áreas do antigo Império Romano do Ocidente. Poderia parecer que naquela época a reconstituição da antiga Roma fosse algo possível. Entretanto, as influências tribais já haviam causado muitos danos às províncias romanas, tanto economicamente como culturalmente. Embora alguns imperadores orientais ocasionalmente tentassem reconquistar alguma parte do Ocidente, nenhum deles teve mais êxito do que Justiniano no ano 527 a 565. A divisão entre as duas áreas cresceu, resultando em uma crescente rivalidade. Após Justiniano, que é do Oriente,
Os imperadores orientais focaram-se principalmente em defender seus territórios tradicionais. O Oriente, não mais tendo a força necessária, acabou com as esperanças de qualquer reunificação. Enquanto o Império Romano do Ocidente ruía, né? Na verdade ele acabou em 476 d.C., mas foi ruindo mais ainda, sem chance nenhuma de ser recuperado pelo grupo do Oriente. Os novos governantes germânicos que haviam conquistado as províncias sentiram a necessidade de manter muitas das leis e tradições romanas que eles achavam apropriadas. Muitas das tribos germânicas já eram cristianizadas, mas a maioria delas eram seguidoras do arianismo. O arianismo é aquela doutrina, né, de Ário, do professor Ário, que falava que Jesus não era Deus, que Jesus era um homem superior, mas não era Deus, que Deus era só Deus Pai, que Jesus era apenas uma criatura elevada. Então, essa filosofia, o arianismo foi uma filosofia sugerida por Ário, porque no começo da igreja cristã, eles estavam tentando consolidar as doutrinas do cristianismo. Então havia muitas discussões, por exemplo, se Maria era mãe de Deus, se Jesus era Deus, se o Espírito Santo era uma pessoa. Então, a doutrina do arianismo é essa doutrina que era pregada no sentido de que Jesus era apenas um homem superior e não Deus. E muitas das tribos germânicas que já eram cristianizadas, a maioria delas eram seguidoras do arianismo. Isso aqui no governo do Império Romano do Ocidente ruído, né? Os governantes germânicos, de onde veio depois surgiu a Alemanha e a Europa, praticamente a Europa. Eles rapidamente converteram a fé católica, ganhando mais lealdade da população romanizada local e, ao mesmo tempo, reconhecimento e apoio da poderosa Igreja Católica Romana. No ano 614, a região acaba de ser ocupada pelos persas sassânidas, que mantêm seu jugo até o ano 628. E no ano 638, tudo isso depois de Cristo, gente, toda a região está sob o domínio árabe muçulmano. Por que está sob o domínio árabe muçulmano? Porque aqui no ano 638 já tem o surgimento aqui de Maomé, né? As doutrinas de Maomé que surgiram a partir do ano 610. Maomé começou a pregar a fé islâmica. Então aí os muçulmanos começaram a dominar aquela região. Na invasão persa de 614 d.C., eles contaram com o auxílio dos judeus animados pela esperança messiânica da libertação. A conquista do país pelos árabes ocorreu 4 anos após a morte de Maomé, no ano 632 d.C., e durou mais de 4 séculos sob o governo de califas estabelecidos primeiramente em Damasco, depois em Bagdá e no Egito. Califas são os sucessores de Maomé, né? Que Maomé era dado como o profeta, porque na doutrina do Islã, Jesus é apenas um profeta, Maomé é um profeta maior do que Jesus, e os califas que vêm depois substituem a Maomé. Então, a doutrina do Islã é assim, os substitutos de Maomé são chamados de califas e são maiores do que os seus, um maior do que o outro, né? E tem que ser obedecido, né? No início do domínio muçulmano, os judeus novamente se instalaram em Jerusalém e a comunidade judaica recebeu o costumeiro status de proteção concedido aos não muçulmanos sob o domínio islâmico, que lhes garantia a vida. Quer dizer, os muçulmanos tentando agradar os judeus, né? Então impunham uma proteção, mas no fundo queria que os judeus também se convertessem ao Islã. Então eles tinham a garantia de propriedade, liberdade de culto em troca do pagamento de taxas especiais e impostos territoriais. Em 638 d.C., o segundo califa, Omar ibn Khattab, chegou a Jerusalém. Omar acreditava que Alá ordenara respeito à santidade da cidade de Jerusalém e o respeito por Al-Kitab, o povo do livro Cristãos e Judeus. Para o Islã, a liberdade do culto a Al-Kitab em Jerusalém é uma dádiva de Deus e por isso não pode ser subtraída por mãos humanas. Assim, Omar não tomou a cidade pela força, mas pelo contrário, instituiu a Convenção de Omar, um acordo que determinava o controle muçulmano sobre a cidade,
mas reconhecia o direito inalienável à liberdade de expressão para judeus cristãos em Jerusalém. Então esse Omar aqui veio, mesmo sendo, né, mesmo tendo a sua cultura virada para Maomé e tal, esse califa, ele já deu um pouco mais de liberdade aos cristãos e aos judeus na terra de Jerusalém. Contudo, a introdução subsequente de restrições contra os não muçulmanos afetou a vida pública dos judeus, assim como a sua observância religiosa e seu status legal. Pelo fim do século XI, né, depois dos anos 1000, a comunidade judaica na terra de Israel havia diminuído consideravelmente. Então, depois do ano 1000 depois de Cristo, a comunidade de Israel havia diminuído muito, muito mesmo. No período do ano 1099, 1291 depois de Cristo, o país foi dominado pelos cruzados, que, atendendo a um apelo do Papa Urbano II, partiram da Europa para recuperar a Terra Santa das mãos dos infiéis. Começou aqui as cruzadas, né? A guerra de cristãos contra o pessoal que estava na terra de Jerusalém. Os cristãos, aqui no caso, que apelados pelo Papa Urbano, foram para a Terra Santa para tentar libertar a Terra Santa das mãos dos outros e poder, de novo, né, estarem ali cultuando, estabelecendo a fé cristã, no caso, né? Em julho de 1099, após um cerco de 5 semanas, os cavaleiros da primeira cruzada e seu exército plebeus capturaram Jerusalém, massacrando a maioria de seus habitantes não cristãos. Entrincheirados em suas sinagogas, os judeus defenderam seu quarteirão, mas foram queimados vivos ou vendidos como escravos. Nas poucas décadas que se sucederam, os cruzados estenderam seu poder sobre o restante do país. Após a derrota dos cruzados pelo exército saladino, os judeus passaram a gozar de liberdade, inclusive o direito de viver em Jerusalém. Então aqui é aquela guerra dos cruzados, gente. As cruzadas, né? Os cristãos, a guerra dos cristãos ordenada pelo Papa para ir em Jerusalém e guerrear contra o povo que está lá, para tentar libertar Jerusalém das mãos daqueles povos que os cristãos queriam tomar conta, a Igreja Católica, né, queria tomar conta de Jerusalém. Então foi muito terrível esse período das cruzadas. O domínio cruzado sobre o país chegou ao fim com a derrota final em frente aos mamelucos, uma casta militar muçulmana que conquistaram o poder do Egito. Sob o domínio mameluco, o país tornou-se uma província atrasada, cuja sede de governo era Damasco. O período de decadência sobre os mamelucos foi obscurecido ainda por revoltas políticas e econômicas, epidemias, devastação por gafanhotos e terríveis terremotos. De 1517 a 1917 d.C., estavam sob domínio otomano. Né? Os otomanos, eles eram... a palavra otomano, né, veio do guerreiro Otimã, era um cara responsável pelo processo de consolidação do Império Otomano a partir do século XIII. Né? Então, por isso que vem o domínio otomano. Né? É o domínio, na verdade, dos turcos. O país foi dividido em 4 distritos ligados administrativamente à província de Damasco. A sede do governo era Istambul. No começo era otomana. Cerca de 1000 famílias judias viviam na terra de Israel. A comunidade se compunha de descendentes de judeus que nunca haviam deixado o país e de imigrantes da África do Norte e da Europa. Um governo eficiente até a morte do sultão Suleiman, o Magnífico. Trouxe melhorias e estimulou a imigração judaica. À proporção que o governo otomano declinava e perdia sua eficiência, o país foi caindo de novo em estado de abandono geral. No final do século XVIII, a maior parte das terras pertencia a proprietários ausentes, que as arredavam a agricultores empobrecidos pelos impostos elevados e arbitrários. O século XIX testemunhou os primeiros sinais de que o atraso medieval cedia lugar ao progresso. Eruditos ingleses, franceses e americanos iniciavam estudos de arqueologia bíblica. Foram inauguradas rotas marítimas regulares entre a terra de Israel e a Europa, instaladas conexões postais e telegráficas e construída a primeira estrada entre Jerusalém e Jaffa. A situação dos judeus do país foram melhorando e a população judaica aumentou consideravelmente. Inspirado pela ideologia sionista, o que é o movimento sionista? Interessante aqui agora, mais interessante ainda, né? Inspirado pela ideologia sionista, movimento político e filosófico que defendia o direito à existência de um Estado judaico. Então, lembrar que desde do ano 70 d.C., eles perderam as terras praticamente, e principalmente depois do século II com Adriano, aí que eles foram expulsos mesmo, o nome da terra foi dado
A terra teve o nome de Palestina e foram esparramados por todas as outras nações, a não ser um grupo muito pequeno que ficou na terra, passaram por muito sofrimento, muita dificuldade. Então, no século XIX, vai começar o movimento sionista. Dois grandes fluxos de judeus da Europa Oriental chegaram ao país no século XIX e início do século, aqui está século X, mas século XX, tá? Está enganado, aqui é século XX. Resolvidos a restabelecer sua pátria do trabalho agrícola, esses pioneiros começaram pela recuperação da terra árida, construíram novas colônias e lançaram os fundamentos do que mais tarde se tornaria uma próspera economia agrícola. Página 12 da apostila. Estamos falando sobre Israel, hein? Esse período é muito conturbado mesmo, um pouquinho de paciência aí. Ao romper a Primeira Guerra Mundial, a população judaica do país totalizava 85 mil habitantes, em contraste com 5 mil do início do século XVI. Em dezembro de 1917, as forças britânicas, sob o comando do general Allenby, entraram em Jerusalém, pondo fim a 400 anos de domínio otomano. A lei muçulmana vigorou. Aí vamos aqui, ó. Vamos dar um pulinho aqui, tá? Aqui, ó. Em 2 de novembro de 1917, o governo britânico reconheceu por declaração escrita do ministro exterior Lord Balfour o direito judeu ao estabelecimento de um lar nacional na Palestina, sem prejuízo das coletividades não judaicas da região. Aos poucos, porém, diante da crescente resistência árabe à ideia do lar nacional e do Estado judaico, o governo britânico começou a criar restrições à imigração e ao estabelecimento judaico na Palestina, contradizendo assim a razão de ser do mandato. A imigração judaica continuou apesar da repressão que sofreram. Em 1922 foi publicado o livro branco de Winston Churchill, então ministro das colônias do governo britânico, restringindo oficialmente a imigração judaica. Os árabes, cujos anseios nacionalistas iam obtendo vitórias no Oriente Médio, não transigiam com o nacionalismo judaico e se opunham categoricamente à imigração, ao lar nacional e ao Estado judaico. Em 1929 e 1936 ocorreram violentos distúrbios, sendo atacadas aldeias judaicas e bloqueadas estradas ao transporte judeu. Houve centenas de mortos e feridos. Nessa época, muitos imigrantes judeus buscavam a Palestina, fugindo do nazismo. Vai conhecer também a história de Hitler, né? Que estava ameaçando a comunidade judaica europeia. Uma comissão foi enviada pelo governo britânico à Palestina e em 1937 foi publicado um relatório que recomendava a partilha da Palestina entre árabes e judeus. Segundo esse relatório, caberia aos judeus 3.200 km². Os árabes rejeitaram a recomendação por acharem demasiado aquilo que os judeus consideravam ínfimo. Em 1939, foi publicado um novo livro branco britânico. Este limitava em 75 mil o número de judeus que poderia imigrar nos 5 anos seguintes, fixando extinto mandato ao fim desse período e criado um governo local de maioria árabe. Essa última disposição foi revogada, mas a repressão à imigração ocorreu mesmo quando aumentou o fluxo de refugiados do nazismo em plena Segunda Guerra Mundial. Ao fim, a dificuldade do povo judeu de se estabelecer de novo na terra depois de serem expulsos, Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o problema da Palestina apresentava-se sob um novo aspecto. A tragédia dos judeus como povo, revelada à comunidade internacional, surgia como um novo fator considerado. 6 milhões de judeus haviam sido exterminados. Centenas de milhares de refugiados não obtinham visto de entrada nos países capazes de absorvê-los. Independentemente das razões históricas evocadas pelo sionismo, e apesar dos argumentos árabes em favor dos direitos da população árabe palestina, começou a consolidar-se uma tendência, por causa da Segunda Guerra Mundial e por causa da morte dos 6 milhões de judeus, aí vão ter um favorecimento agora para um favorável, né, a Palestina como distrito natural de judeus refugiados e lar nacional judaico. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os povos contemplaram estarrecidos a libertação pelos aliados dos campos de extermínio da Alemanha nazista, onde foram mortos 6 milhões de judeus. O mundo livre, liderado pelos Estados Unidos, sentiu-se em dívida moral para com os judeus, o que fortaleceu o sionismo, quer dizer, a vinda de pessoas, de judeus de outros países para voltar a Jerusalém. Além disso, milhares de judeus deslocados de suas pátrias de origem acalentavam um grande sonho, morar no seu próprio país. O governo britânico permaneceu firme às determinações do Livro Branco de 1939,
aumentando assim os choques entre as forças irregulares judaicas da Palestina e o exército inglês. Após um atentado com 91 mortos perpetrado por radicais judeus em seu quartel, o governo britânico, em 2 de abril de 1947, declarando-se sem poder de ação para solucionar o problema, transferiu o problema para a ONU, Organização das Nações Unidas. Foi tomada então uma comissão especial de 11 membros, que após estudar as condições locais, recomendou no relatório apresentado em 1 de setembro de 1947 a divisão da Palestina em 2 estados, um árabe e um judaico. A questão foi levada em Assembleia Geral da ONU e aprovado o projeto com mais de 2/3, o que era necessário. Assim, a Palestina ficou dividida em 2 estados, um judeu e outro árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Os judeus aceitaram, mas a Liga Árabe, que já acenava com a guerra em caso de resolução favorável à partilha, reagiu imediatamente. Grupos armados começaram a atacar objetivos judaicos, tentando provar pela força a ineficácia da partilha. Jerusalém foi cercada pelas forças árabes e a população judaica recebia suprimentos e águas transportados por comboios de carros blindados. Várias comunidades judaicas e regiões de predominância árabe foram obrigadas a evacuar seus lares. Está vendo? A guerra, estabelecida a guerra, né? Por causa da divisão das terras pela ONU. Em 14 de maio de 1948, o governo mandatário britânico partiu da Palestina e às 16 horas do mesmo dia, no Museu de Tel Aviv, Davi Ben-Gurion leu a proclamação da independência do Estado judaico e constituiu um governo provisório. Nessa declaração, era ressaltado o direito histórico do povo judeu à terra de Israel, direito ratificado pela resolução de partilha da ONU, e com base nesse direito foi proclamada a independência do Estado judeu com o nome de Mediná Israel, aberto à imigração judaica de todo o mundo. Então foi proclamada e declarada em 1948, 13 de maio, a nação de Israel novamente como Estado, né, independente e com liberdade para que o povo pudesse voltar ali, né? E você vê assim que não, a partir do ano 70 depois de Cristo, até essa leitura que eu fiz para você ver, muito confusa, muito complexa, muito cheia de intrigas, brigas, guerra civil, cruzada, muçulmano, otomano, né? Difícil até a gente entender. É difícil mesmo entender, mas a gente tem que ler para poder mostrar para vocês o que aconteceu. O importante é que Israel foi estabelecido novamente como nação em 1948, ok? E porque Deus tem planos para Israel. Lembra que quando Jesus veio, lá no Evangelho de João, Jesus falou assim, João escreve, né? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Né? João 1, verso 1, 11, 12, está escrito isso. Então Jesus veio para o povo dele, mas o povo dele rejeitou ele, Israel rejeitou. Quando nós lemos Romanos, capítulo 11 de Romanos, nós vamos ver ali o endurecimento de Israel de não aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. É claro que alguns judeus aceitaram, mas a maioria não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas Jesus veio, Jesus é judeu, descendente de Israel, né? Jesus é israelita, judeu, tá? E se cumpriram então em Cristo as promessas de Deus feitas a Abraão, né? Que nele, em Cristo, na descendência de Abraão, seriam abençoadas todas as nações da terra. Então nós vemos aí, desde o Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando Deus falou para o diabo que ele ia ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher ia pisar na cabeça de Satanás. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Então, por isso, a história de Israel é muito importante, né? A nação de Israel, essa disciplina que nós estamos mostrando para você, estamos aqui trabalhando, né? Ministrando a você, ela é importante a gente conhecer a história de Israel, porque foi a partir da formação de Israel, da aliança de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, da mudança de nome de Jacó para Israel, do estabelecimento da nação de Israel, que veio Jesus. Nasceu
para ser o Senhor e Salvador. Então Israel tem uma importância fundamental na salvação. E Deus tem promessas futuras ainda para Israel. Israel ainda tem muita coisa para acontecer depois que a igreja for arrebatada e Jesus e o anticristo manifestar nos 7 anos de tribulação, e Jesus, no final de 7 anos, vir em glória para livrar Israel das mãos das nações que vão querer destruir. Então Israel vai ser um fator muito fundamental na história do mundo. Tem muita coisa para acontecer. Nós vamos ver isso também na nossa outra matéria de escatologia e tal. Vamos com calma, vamos devagar para a gente entender a importância de Israel. Mas vamos aqui agora para nossas conclusões, para a nossa finalização da nossa aula, ok? Vamos lá para a conclusão. Conclusão. Vamos lá agora para a conclusão. A terra de Canaã, renomeada para Israel pelo Senhor, foi dada por Deus a Abraão e seus descendentes como possessão eterna. Gênesis 2:7, lemos: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei essa terra. Em Gênesis 13:15, ele repetiu sua promessa quando disse: Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a sua descendência para sempre. Ele disse a mesma coisa em Gênesis 15:18: A tua descendência tem dado essa terra. A dádiva de Deus dessa terra para Abraão e seus descendentes foi baseada em uma aliança incondicional do próprio Deus. Em Gênesis 17, 7-8, declara: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Então eles foram escolhidos para 3 propósitos. Israel foi escolhido para 3 propósitos: adorar a Deus em sua terra, mostrar ao mundo a bênção de servir o único Deus verdadeiro, receber, registrar e transmitir a palavra de Deus, através de nós temos a Bíblia, e finalmente ser o canal humano para o Messias, de quem recebemos a nossa salvação. Para que Deus cumpra seus propósitos para os filhos de Israel na terra de Israel, ele prometeu abençoar aqueles que abençoassem Abraão e seus descendentes e amaldiçoar quem os amaldiçoasse. 2.500 anos atrás, o profeta Ezequiel falou da restauração de Israel, a sua terra nos últimos dias. Ezequiel falou de ossos secos voltando à vida. Nunca antes na história uma nação foi destruída e espalhada por todo o mundo e então trazido de volta à vida. É um milagre e um cumprimento da profecia bíblica. Ezequiel 37, verso 11. Ezequiel segue dizendo: Mas vós, ó monte de Israel, produzireis os vossos ramos e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, multiplicareis homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. E farei com que sejais habitados como dantes, e vos tratarei melhor que nos vossos princípios, e saberei que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os despilhará. Verdadeiramente, o retorno dos judeus de mais de 100 nações do mundo é um milagre nos dias modernos. Desde o seu retorno, os desertos têm sido reflorestados, os campos rochosos tornaram férteis, os pântanos drenados e plantados, os antigos terraços reconstruídos e as arruinadas antigas cidades restabelecidas. Israel é agora uma nação com mais de 6 milhões de pessoas que exporta alimentos, que alardeia altos índices de erudição, saúde, educação e bem-estar em alta tecnologia e desenvolvimento agrícola. Em Romanos 11, do 11 ao 14, Paulo ensina a nós cristãos que somos enxertados na oliveira, que são as alianças, promessas e esperanças de Israel. Nós não sustentamos a árvore, mas ela nos sustenta. Então não deveríamos nos jactar, nos orgulhar contra o seu povo, Israel. No verso 28, ele nos diz que eles são amados por causa dos patriarcas. Sem a fidelidade do povo judeu em Israel, nós, brasileiros, nós não teríamos nossa Bíblia, nosso Yeshua, ou nossa salvação. Portanto, ele constitui
Portanto, ele conclui que eles, né, Israel, receberão misericórdia pela misericórdia a nós demonstrada. Quer dizer, Israel também vai ter o seu ponto, né, de que Deus vai fazer uma grande obra em Israel. O que significa? O que isso significa para nós? Que o dia da restauração total de Israel está próximo. Em Romanos 11:25 está escrito: até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Quer dizer, vai ter um momento em que Deus vai arrebatar a igreja e vai voltar a tratar com Israel. Vejam passagens que o povo de Israel voltará à sua terra. Então nós temos aqui várias passagens mostrando que Israel ia voltar à sua terra e Deus já cumpriu trazendo o povo de volta à terra. Você pode olhar tranquilamente nessas passagens, Jeremias 31, Jeremias 46, Ezequiel 36, várias passagens que Deus fez promessa que o povo retornaria e o povo retornou mesmo. O Messias tornará isso possível e viveremos todos em paz. Até que ele venha, nós que cremos que a Bíblia seja a palavra de Deus e que todas as promessas de Deus se cumprirão, devemos apoiar o direito de Israel à sua terra. É um direito divino. Somos pacientes com aqueles que não creem na Bíblia nem aceitam o direito de Israel à terra. Assim, ainda assim, com amor por todos, devemos apoiar fortemente o direito de Israel. Não podemos fazer diferente e ter a consciência limpa. Não podemos dizer, de um lado, que cremos que há um Deus que revelou sua perfeita vontade em suas santas escrituras, e, por outro lado, negar a Israel seu direito à terra que Deus lhe prometeu. Nosso compromisso com Israel foi escrito pelo salmista há muito tempo, no Salmo 102, verso 13. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo te compadecerás dela, o tempo determinado já chegou. Esse é o tempo. Novamente o salmista nos exorta: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o bem. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha, gente. Que coisa maravilhosa, né? Nós aqui, como que está a nação de Israel. Israel hoje, né, cresceu, está linda, maravilhosa. Deus tem promessas para cumprir em Israel. Muita coisa ainda vai acontecer, né? Deus tem uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra. Maravilha! Quantas promessas Deus tem ainda a se cumprir em Israel. Deus havia dito que Israel ia ser exilada, eles iam ser soltos, esparramados pelas terras, mas Deus prometeu que eles voltariam e eles voltaram, e a nação de Israel foi estabelecida novamente, oficializada em maio de 1948. Então hoje Israel está ali e eles aguardam a vinda do Messias, porque eles não creem ainda em Jesus, mas eles vão crer em Jesus ainda, né? Quando as nações cercarem Israel para querer destruir Israel, a igreja já foi arrebatada, então eles vão clamar pelo Salvador, pelo Messias. Né? Jesus falou, quando Jesus esteve na terra, Jesus pisou em Jerusalém, Jesus disse assim, ó, Jesus chorou, olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e todos quanto a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos, e vós não quisestes. Desde agora a vossa casa, olha o que Jesus falou, desde agora a vossa casa ficará deserta, até aquele dia em que vocês vão dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Israel ainda vai gritar um dia, isso vai acontecer, Israel vai clamar: bendito aquele que vem em nome do Senhor, quando Jesus vier em glória para livrar Israel da mão das nações que vão querer destruí-lo. Então Jesus vai vir em glória, com poder e glória, e eles vão ver aquele a quem transpassaram, como diz o profeta Zacarias, no capítulo 12 e também no capítulo 14. Zacarias fala que eles vão ver aquele a quem transpassaram, e vão lamentar e vão chorar, e o espírito de súplicas vai entrar no coração deles, vão chorar e vão dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vai cumprir essa profecia que Jesus falou. Ok, gente? Ok? Nós estamos quase terminando aqui. Vou só mostrar para vocês a questão, ver se eu acho aqui um detalhe aqui. Já falo já para vocês. Só um minutinho, aguenta aí um pouquinho.
Deixa eu ver aqui, só um minutinho aí. Então hoje nós temos aí a nação de Israel, né? Temos a nação de Israel, linda, maravilhosa. Uma paradinha. Maravilha, gente. Então nós estamos finalizando a nossa aula, tá? Deus abençoe você, espero que você tenha entendido. Sei que são muitas informações, mas vai aos poucos estudando, revendo aí os vídeos e tal, abrindo a Bíblia, orando a Deus, o Espírito Santo vai te dar sabedoria, te dar discernimento. Grande abraço, Deus abençoe, paz do Senhor, paz do Senhor. Amém. Aleluia.